Depois o Primotech, eu era host do Primotech lá também. Não é... Ainda existe o Primotech? Agora ele chama Coda Mais Fala. Coda Mais Fala. É verdade, já fui impactado por algum conteúdo deles. Antes disso, eu tinha sido host de um podcast na Rocket City, com um menor alcance chamado Proxy. Basicamente, foi bem legal também. Eu vi. Era eu e o Terron, a gente trazia pessoas de grandes empresas como Nubank, como GitHub, e a gente conversava com elas sobre tecnologia no dia a dia dos programadores dessas empresas. Era bem massa. Era mais B2B, né? Vamos dizer assim. E o Primotech, ele tinha uma abrangência maior, porque a ideia era falar com pessoas não de tecnologia, sobre as carreiras, sobre as possibilidades. Quantos episódios teve o Primotech? Acho que uns 30. 30? Uns 30 episódios. A gente usava o mesmo espaço do Primocast. E eu levava os meus amigos, era basicamente isso, né? Eu levava as pessoas pra bater papo, pra conversar. Eu lembro que teve uma vez que eu chamei o Perini pra fazer parte de um episódio pra falar sobre tecnologias da guerra. E chamei um outro amigo, Carlos, que ainda é do Exército. E ele trabalha com realidade aumentada e realidade virtual para simulação do exército. Então, assim, eu me divertia, né? Eu podia falar do que eu quisesse. O podcast é muito divertido, né? Você poder desligar o telefone e olhar para chamar as pessoas que você gosta, para falar sobre um assunto que você gosta, é muito bacana, né? A gente já tá com tempo fazendo isso aqui agora. Exato. Uma coisa interessante é que o Grupo Primo é expert em negócio e finanças. Sim. Né? E aí, um desses projetos que existiam era o Equity Mais. Quando eles tomaram essa decisão, eu precisava tomar a decisão se eu também iria continuar ali, né? Porque a Start era o meu projeto primário, agora ele iria para um outro, para uma outra, outro grupo, né? Para um outro grupo. Então, eu precisei tomar uma decisão se eu continuaria ali. A empresa falou que gostaria que eu continuasse, então eles propuseram para que eu cuidasse do Equity Mais. O Equity Mais é o produto para empreendedores, altos executivos, que é treinamento. E aí, como eu já tinha um conhecimento muito grande de gestão de pessoas, de negócios, etc. tal, eu cuidei daquele produto, fiz toda a parte de gestão de processos, principalmente, desse produto, que era do Carlos Bush. Tinha o Mastermind também do Thiago, eu cuidei dele durante um período, até que eu falei, olha, legal, mas eu acabei saindo da questão de... Já fiz tudo aqui. É que nem aluno que fala pro professor assim, já acabei, hein? O que eu faço agora? Então, a minha sensação ali no caso do Equity Mais, por mais que era muito legal, é que eu tinha, de fato, saído dessa questão de tecnologia, você mudou, né? Você, tipo... Exatamente. Eu falei você assim, não estava sendo desvalorizada de momento nenhum, né? Claro que não. Estavam te valorizando, gostavam muito de você, ainda gostam, né? Provavelmente. Sim. E era, tipo, só mudanças, né? Exato. E aí eu falei assim, e se eu fizesse algo que há muito tempo eu não fazia? Porque assim, eu não... Tinha muita coisa que eu não fazia pra mim, pra minha própria empresa, por questões de conflito de interesse com as empresas que eu prestava serviço. Eu falei, e se eu sair pra poder fazer os meus próprios projetos? Se agora eu, de fato, colocasse toda a minha energia nas minhas próprias coisas? É uma boa ideia. Né? Agora com mais experiência. Claro. Agora com mais condição pra poder fazer isso. E aí, por mais que eu ajustei, eu fiz parte de alguns projetinhos, assim, muito pontuais, que pediam a minha ajuda e tudo mais. Aí eu lancei meu podcast, né? O Podtai. Onde eu fiz uma primeira temporada trazendo pessoas pra contarem as suas histórias. Muito nessa linha de não compare os seus bastidores com o palco dos outros. Exatamente. Então eu trouxe pessoas que eu conhecia ali no Grupo Primo como um economista sincero. O meu networking deu uma valorizada bem interessante, principalmente fora da bolha de tecnologia. Né? Então, sentava na mesa de pessoas como Economista Sincero, que é a maior referência de economia no Brasil. O primeiro lugar pelo IBIMA, eu acho, Ambima, alguma coisa assim. Conheci pessoas como Pitmani, Breno Perrucho, uma galera muito, muito, muito massa e que eu nunca conheceria se eu não tivesse ido pro Grupo Primo. Né? Além de ter aprendido muito ali com eles, né? Ter trabalhado ao lado do Thiago Nigro. Eu fui pro Vale do Silício no ano passado também, né? Pra apresentar o Vale do Silício pro Thiago e tudo mais. Cheguei a jantar com a Cris eu sempre erro o nome dela. Uma das Shark Tanks lá. Enfim, então vivi experiências muito incríveis. Aprendi uma porrada de coisa que não estava dentro do escopo tecnologia, né? Tava muito mais no escopo de vendas, no escopo de marketing, porque é a especialidade do Grupo Primo. E aí, então eu sentei com o Thiago e falei assim, cara, eu queria fazer outra coisa. Sabe? Queria fazer coisas que hoje eu já não tô fazendo mais, como dar aula, né? São coisas que eu amo dar aula, amo dar mentoria. Lá não te permitia, né, fazer isso. Não fazia sentido, né? Essa questão de marcas, né? De conflito de marca e tudo mais. É uma empresa de mídia, né? O Grupo Primo é uma empresa de mídia. E eu falei assim, acho que eu quero fazer algumas outras coisas que vão estar ainda mais alinhadas ao meu propósito. Gosto do que eu tô fazendo aqui. A questão do Equity Mais é um produto
um produto extremamente lucrativo, rentável, de muito alcance, etc. Só que eu acredito que tem coisas que estariam mais alinhadas ao meu propósito. Legal. Então eu saí de lá justamente para tocar as minhas coisas. E aí, você gostou desse corte? É só um pedacinho da conversa, mas ele faz parte de um podcast muito grande que é o Experience Podcast. Então, se você quiser assistir o episódio em questão, onde foi dita essa frase, tá aqui aparecendo do lado, mas também tá aparecendo a playlist completa. Vai lá, que tem muita experiência para você.